Oi pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o necessário, o Diário de Miriam, publicado pela Dark Side Books. Bom pessoal, hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre o Diário de Miriam, que vocês provavelmente já devem ter visto por aí que a Dark Side Books publicou, várias pessoas estão lendo e comentando, e eu achei muito importante vir aqui conversar com vocês sobre esse livro, porque realmente é uma leitura que, apesar de dolorosa, apesar de muito difícil, é necessária sim. Eu acho que muitas vezes a gente assiste noticiários, ouve falar da guerra na Síria, ou de qualquer uma outra guerra, pra ser bem sincera, e eu acho que muitas vezes isso passa um pouco batido pra gente, porque a gente imagina que, o Oriente Médio sempre tem muita guerra, enfim, o pessoal tá lá fazendo manifestação, tem muitos rebeldes e as coisas, sei lá, ficam muito soltas, né, pra gente, até por ser muito longe, mas isso não é desculpa hoje em dia com a internet e todos os outros recursos que a gente tem por aí, né, mas eu acho que às vezes a questão da distância faz com que a gente se distancie também dessas situações, o que não é certo. Eu acho que realmente a gente não tem que ficar indiferente a situações como essa. Assim, sério, a leitura desse livro me deixou tão abalada que eu tive que sair pesquisando e eu me culpei muito por não me importar tanto com a situação da Síria, por não, sei lá, procurar saber. Então, por isso que eu tô até assim nervosa falando com vocês sobre esse livro, porque eu acho que realmente a gente devia dar mais importância a essas coisas, levar mais a sério, procurar saber. E eu acho que esse livro é um excelente primeiro passo pra isso, sabe? Foi pra mim e eu espero muito conseguir indicar pra vocês e que seja pra vocês também. Porque assim, aqui a gente não vai ter explicações sobre por que a guerra aconteceu, que na realidade ainda está acontecendo, né? Começou lá em 2011, então eu acho que aqui na realidade vai falar um pouco mais com o coração, com a alma, né, da gente. A Miriam vai contar pra gente, através de entradas de um diário, tudo que ela passou desde quando a guerra começou, quando ela tinha 6 anos. Hoje ela tem 13 anos e ela ainda convive com esse sofrimento, com essa dor, com a perda de, enfim, da sua moradia, alimentação, escola, né, educação no geral. Ela ainda passa por tudo isso que ela começou a descrever pra gente aqui quando tinha 6 anos. Então é muito absurdo, assim, sabe? É difícil pra gente entender, mais difícil ainda pra essas crianças, né, pra essas meninas e meninos, e, enfim, pra todo mundo, na verdade, né, mas especialmente pras crianças que estão passando por isso ainda, né? Deve ser uma coisa, assim, incompreensível saber por que eles têm que passar por isso. E, assim, ela vai descrever pra gente aqui tudo que aconteceu desde o momento em que, assim, começaram as manifestações, os bombardeios, desde o momento em que ela teve que deixar o seu bairro, a sua casa e ir, né, pra outros lugares e continuar se mudando junto com a família dela pra tentar ficar, assim, minimamente em segurança, sabe? Apesar de conviver ali com todos os bombardeios o tempo todo, com a falta de comida, com a falta de água, né? Afinal de contas, os caminhões com água, comida, não conseguiam entrar, né, dentro das cidades, dos bairros, porque tinham bloqueios dos manifestantes, dos rebeldes. Então, ela realmente não tinha acesso a essas coisas. Os recursos estavam todos acabando. A educação, assim, o acesso à escola era difícil, ir até a escola, até mesmo ficar na escola, porque muitas vezes ela relata aqui que eles tiveram que sair da escola correndo e aconteceram bombardeios e manifestações ali ao redor da escola. Eles tinham que muitas vezes se abrigar no porão e coisas do tipo. Então, assim, pra uma criança ter que passar por tudo isso sem entender o porquê, pra quê, o que tá acontecendo e relatar isso aqui pra gente nas palavras dela, com o olhar dela, é muito chocante, assim, é doloroso ler esse livro. Sinceramente, eu sei que muitas pessoas não gostam de ler a respeito disso, de guerra ou de coisas ruins, pra não se sentir mal, pra não chorar de repente, porque às vezes acontece, mas eu acho que ainda assim é muito necessário, porque como eu falei pra vocês, o primeiro passo pra gente fazer algo é saber a respeito, né, o conhecimento, ter consciência daquilo mesmo. Então eu acho que esse livro, ele mostra isso pra gente da forma mais pessoal possível, mais intimista, assim, realmente ela vai contar tudo o que aconteceu com ela diretamente pro leitor, assim, ela fala direto com o nosso coração. Muitas vezes é doloroso você ouvir certas coisas e olhar pra sua própria vida e perceber que você tem tudo que você precisa, sabe? Você tem ali, assim, segurança, digamos assim, comparado com o que eles vivem lá, nós temos segurança, nós temos água, comida, nós temos todos esses recursos, né? As coisas, digamos assim, básicas, né, pra se viver. E lendo esses relatos, você percebe que talvez você não esteja sendo tão grato, assim, pelas coisas que você tem, né, quanto você deveria. Então é doloroso por causa disso também, né, porque a gente percebe o quão ingratos nós podemos estar sendo também no nosso dia a dia, né? O quanto a gente deixa essas coisas passarem do tipo, isso não diz respeito a mim, a minha vida, né, tá tudo bem comigo. E não é assim, sabe, gente? Eu acho que a gente tem que parar e pensar um pouco mais e refletir e conhecer um pouco mais. Vale a pena a leitura desse livro, pesquisar mais a respeito. Eu acho que a gente tem que se compadecer mais, tem que ter mais empatia, assim. E esse livro é um excelente
primeiro passo em direção a isso, como eu falei pra vocês. Mas aqui, como eu disse também, a gente não vai ter detalhes sobre por que a guerra aconteceu, o que tá acontecendo e etc. Essas questões políticas e religiosas que envolvem, né, a guerra na Síria. Mas aqui, como vocês já devem ter ouvido falar, enfim, visto aí em noticiários, né, a guerra já fez mais de 500 mil vítimas, né, aproximadamente 500 mil vítimas, e só isso já é alarmante, só isso já é, assim, chocante de se pensar. Eu acho que vale a pena dar uma chance a essa leitura e dar voz a Miriam dessa maneira, sabe? Esses relatos, entradas de diário da Miriam, foram então organizados por um jornalista, um repórter de guerra chamado Philippe Lobjoie, acho que é assim que pronuncia, que é um repórter de guerra francês e escritor. Então ele conheceu a história da Miriam e resolveu ajudar ela na publicação desse livro, né, reunir então esses relatos para que a gente pudesse ter um panorama da guerra através dos olhos da Miriam. Então recomendo muito esse livro para vocês, vou deixar o link de compra aqui na descrição do vídeo. Então se vocês se interessarem, corram lá, adquiram o livro e façam essa leitura que eu indico muito para vocês. Logo no comecinho do livro, a gente tem um relato da Miriam aqui com 13 anos, onde ela conta que voltando, né, pela primeira vez à sua rua, sua casa, após os bombardeios, ela encontrou lá uma caixinha que era assim, sabe, o resto do resto que sobrou da vida passada dela, da infância dela. E olha só como é que ela descreve isso. Foi ali pela primeira vez que entendi o que significava a guerra. A guerra era minha infância destruída sob essas ruínas e fechada em uma caixinha. Agarrei-a bem decidida a levá-la. Desde então, nunca me separei dela, nunca mais. Alguns têm fotos ou filmes, outros ainda guardam brinquedos, bichos de pelúcia ou roupas, objetos que vão nos conectar às lembranças de antes. Para mim, da minha infância, só resta isso, só uma caixinha amassada.